Olá pessoal do segundo ano, que é a professora Neuzeli de História. Hoje eu estou passando aqui para a gente fazer uma revisão rápida, sobre a América pré-colonial e colonial, os dois primeiros períodos políticos, econômicos e sociais do Brasil, enquanto colônia, enquanto nós tínhamos lá Portugal como coroa e metrópole. Então vamos lá. Esse período da América pré-colonial, ela começa de 1500 e vai até 1530, e depois o período colonial, ele vai até então 1822, com a independência do Brasil. Então vamos lá. Bom, pessoal, primeiro nós vamos observar quais foram as motivações que levaram Portugal a chegar nas terras onde hoje é o Brasil. Então, no primeiro momento, que é aquele período pré-colonial, eles tinham como intuito busca de novas terras. E no segundo momento, já, colônia, eles tinham o intuito de controlar e vigiar a colônia, além de esses colonizadores, eles também tinham o intuito de colonizar para poder empreender. Era mais um espaço de comércio, de Portugal. Só lembrando aqui, tá, pessoal, antes da gente seguir, que esse vídeo ele foi montado juntamente com os outros alunos do matutino. É uma revisão rápida, bem resumida mesmo, e foi feita uma revisão interativa. Então, para vocês é o vídeo, mas foi montado juntamente com os alunos, tá bom? Bom, como que era então a economia no primeiro momento? No primeiro momento era a extração do pau-brasil, e depois, no segundo momento aí, vai ter como base econômica, primeiramente, o plantio de cana-de-açúcar, depois vai expandir para a mineração, o próprio comércio e a criação de bovinos, a pecuária. E a gente pode elencar aqui como o aspecto principal, que seria a pecuária nessa criação de bovinos, que não é só bovinos, equinos. A mineração e a criação de bovinos, a pecuária, ela vai proporcionar a expansão do interior do Brasil. Então, o plantio de açúcar, ele vai ficar concentrado principalmente na região litorânea. E depois, então, vai haver uma expansão do interior através da mineração e também da pecuária. Bom, vamos então. Aqui foram colocados 3 questionamentos. O que era a feitoria naquela época? Então, eles colocaram, eram entrepostos comerciais, como se fossem espaços para poder armazenar esse material, que no primeiro momento era o pau-brasil, e também um espaço onde ancoravam as embarcações para estarem levando então esse produto, essa matéria-prima para Portugal para ser comercializado. Nós temos aqui também outra pergunta, que é os corsários. Quem eram esses corsários? Então, aqui um pseudônimo aqui, os piratas, que eram grupos de empresários, grupos de empresas que trabalhavam para outros países, também tinham o intuito de saquear riquezas, fazer invasões de territórios, mesmo a gente sabendo que tinha lá o Tratado de Tordesilhas, demarcado todo o território que podia ser explorado por tal e tal país. Porém, havia outros países da Europa que estavam aí de olho nessa exploração, tendo em vista uma grande gama de matéria-prima, não só no Brasil, mas também na África. O que era o escambo? O escambo era um sistema de troca de objetos por trabalhos. Aqui no Brasil, a gente pode observar essa incidência do escambo dos índios com os europeus, que era no caso especificamente do português. Bom, a mão de obra e a forma de pagamento. No Brasil pré-colonial, no período da exploração do pau-brasil, os índios eram a mão de obra prioritária. O pagamento deles era através do escambo, e em que eles trabalhavam? Na exploração do pau-brasil.
O segundo momento, que é o período colonial, eram principalmente escravos africanos e eles trabalhavam em troca de alimentação principalmente e trabalhavam no plantio da cana-de-açúcar e também na mineração, tá? É importante lembrar que esses escravos, eles estavam concentrados principalmente nesses dois tipos de economia aqui. Eles eram a base econômica do Brasil colonial. E aqui nós temos também, os meninos colocaram lá, o que seria esse tráfico negreiro. Então, era o tráfico de escravos de várias regiões da África e havia aí um triângulo, né, desse tráfico negreiro, um triângulo entre Portugal, África e Brasil. Então, como que era esse triângulo comercial, né? Portugal, os traficantes, né, portugueses, eles iam até a África, negociavam com os chefes das tribos, os comerciantes africanos, esses negros, que eram aprisionados, que às vezes eram resultado até de uma própria guerra interna entre as aldeias, né, entre as tribos africanas, ou então eram mesmo acorrentados e vendidos de forma bem forçada mesmo. E aí eles trocavam esse negro, né, eles compravam esse negro, mas o objeto de troca principalmente eram armas, que era um objeto exótico para o povo africano, tendo em vista que a África é muito rica em matéria-prima, em muitas outras coisas, mas em fabricação de armas lá não tinha muito essa cultura. Então eles tinham assim, muito interesse em relação às trocas por armas de fogo. Quando esse negro ele era trocado e era trazido nos navios negreiros para o Brasil, eles chegavam aqui nesses entrepostos e eles eram negociados. Então, quando chegava aqui, esse negro já tinha um destino definido, que era para ir trabalhar nessas fazendas de cana-de-açúcar ou então, né, num outro período posterior na mineração. É importante lembrar que nem todos os negros que saíam da África chegavam vivos aqui ou chegavam saudáveis devido às más condições nas quais eles tinham de viagem. Esse não é assim um fator importante para esses comerciantes, né, de negros. Para eles isso não tinha muita importância, não era a prioridade. Então, por isso que acontecia muito, né, esse desfalque desses negócios dos negros por conta dessas más condições de transporte. Então, vamos lá no próximo, no último, né? Os principais impedimentos quando Portugal então resolve sair nas navegações e em busca de novas terras, em busca de novas riquezas. Primeiro, assim, a gente pode observar em questão de batalha naval, aí, né, de espaço naval, seriam esses corsários, que são oriundos de outros países europeus que também tinham essas ambições comerciais de riqueza. Os índios, né, que a princípio eles aceitam, né, o processo de escambo, mas depois eles começam a se tornarem hostis. Lembrando que nem todas as tribos indígenas, todos os índios, eles aceitaram de forma pacífica esse contato com o homem branco, o homem europeu. Outro fator, né, que também causou muitos problemas no Brasil colonial foi a fuga dos negros para os chamados quilombos. Essas fugas, elas geravam prejuízo, né, para o dono, porque ele, de uma certa forma, ele investia nesse negro que, infelizmente, né, ele era tido como um objeto de comércio, um objeto comercial. Então ele investia, então isso geraria sim prejuízo.
e era uma forma também de libertação desse negro. Então esse negro ele desvinculava, né, desse processo aí de escravidão quando ele fugia para esses quilombos, então se tornava difícil. E aí, além do negro que fugiu, os índios também fugiram, e isso geraria um outro tipo de despesa para esses, né, fazendeiros, esses senhores, que era o quê? Era a contratação de pessoas específicas para a busca, o resgate desses negros e desses índios, né, tentando aí reaver os seus investimentos, né, gerando guerras. E também, né, o comércio da cana-de-açúcar, que entra em baixa, assim como também a mineração entrou em baixa em determinado período. Então, todas essas economias que teve no Brasil pré-colonial e colonial, elas vão entrar em crise, em decadência, devido a maioria serem oriundas de matéria-prima e que vão entrar em escassez, né? Então, além da escassez, havia também concorrência com outros produtos secundários que, então, os seus amigos lá, europeus, né, faziam questão de estarem utilizando. Então, esse é um resuminho aí que a gente tinha. Eu espero que vocês assistam para poder estarem aproveitando o máximo, tá, pessoal? Muito obrigado. Qualquer coisa eu estou à disposição.